Então, nós temos o policiamento ostensivo e nós temos a polícia investigativa. O enfoque é, sobretudo, fortalecimento de investigação e inteligência em segurança pública e focado nas organizações criminosas. Há aproximadamente 60 que atuam no território nacional. Claro que há duas mais destacadas, mas há as facções também regionais que estão todas mapeadas, todas identificadas, estado por estado. O público-alvo são os integrantes do SUSP, em especial as polícias judiciárias, as polícias civis, no caso. Esses são os eixos: integração informacional, quer dizer, integrar as inteligências, aumentando com isso a eficiência no eixo 2. Eixo 3 está bem no centro, porque eu faço questão de chamar a atenção, porque desse conjunto de prioridades é uma prioridade, que são portos, aeroportos, fronteiras e divisas. Nós, com a experiência acumulada nesses 9 meses, consideramos que esse tema é autenticamente central, inclusive pelo volume de apreensões de armas, de drogas, nesses pontos. Então, esse é um item forte no enfoque. O eixo 4, o diálogo com a justiça criminal, sobretudo por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, o novo presidente Luiz Roberto Barroso, e a cooperação entre os entes da federação. Então, esse é o enfoque, esses são os eixos. Nós temos produtos que os senhores vão verificar na apresentação, produtos concretos. Eu vou destacar aqui no eixo 1 os Centros Nacionais de Enfrentamento das Organizações Criminosas, um centro baseado em Brasília, replicando o modelo que hoje funciona em Foz do Iguaçu, que é um modelo em que nós estamos aportando recursos financeiros, recursos humanos, e consideramos que é um modelo exitoso. É um modelo que tem que ser aprimorado, claro, mas que pode ser replicado. No eixo 2, eu destaco a recuperação de ativos na Polícia Judiciária. Esse é um tema central para enfrentar as organizações criminosas, porque tira bens. Lembro uma operação que nós fizemos nesse ano com a Polícia Federal, no mês de março, no mês de abril, em que foram apreendidos, no só dia, 268 apartamentos pertencentes a uma única facção criminosa, mostrando, portanto, a força financeira dessas duas grandes facções brasileiras. No eixo 3, eu destaco portos, aeroportos, fronteiras e divisas. No eixo 4, propostas de alteração legislativa, dependendo do entendimento, como mencionei, com o Poder Judiciário, sistema de justiça. No eixo 5, eu destaco a cooperação contra o crime organizado transnacional. Nós vamos fazer funcionar em janeiro. Nós temos um centro de cooperação policial internacional no Rio de Janeiro, e o segundo vai funcionar em janeiro em Manaus, o CCPI, Centro de Cooperação Policial Internacional. No caso, esses dois e mais esses dois, o do Rio de Janeiro e de Manaus, funcionando de modo integrado para colaborar com as polícias dos países vizinhos, sobretudo. Custo estimado do programa, 900 milhões, mediante destinação dos nossos fundos, Fundo Nacional de Segurança Pública, o FUNPEN, o Fundo Penitenciário, o Fundo Antidrogas, Fundo de Defesa de Direitos Difusos, além de operações de financiamento que nós estamos avançando, por exemplo, com o BNDES e BID. Ações já existentes serão incorporadas e nós vamos ter progressivamente o detalhamento. Agora, friso, o detalhamento possível, porque, obviamente, ações de inteligência não podem ser detalhadas previamente, porque elas não funcionam. Então, o detalhamento possível será feito nesse prazo por intermédio do porta-voz, o secretário nacional Tadeu Alencar. Alguns exemplos de itens que já estão em andamento. Menciono a Operação Paz, está funcionando desde 1º de setembro, nos 12 estados com pior indicadores de morte violenta intencional. Então, nós recortamos 12 estados, entre os quais a Bahia, isso desde 1º de setembro, e nós estamos aportando nesses estados 150 milhões de reais. Para onde está indo esse dinheiro? Para diárias, para fortalecer o trabalho das polícias estaduais. São 400 mil diárias que nós estamos pagando para esses 12 estados, para, com isso, nós mantermos uma política permanente de combate aos homicídios. 150 milhões de reais em 12 estados, 400 mil diárias para as polícias dos estados, Polícia Civil, Polícia Militar. Faço questão de dizer que, não obstante, ainda no patamar indesejável,
mas nós temos, de janeiro a agosto de 23, uma redução de 3,8% do número de homicídios em relação a 2022. Ou seja, é falsa a ideia de que esse ano está sendo pior do que outros, né? Ao contrário, os indicadores mostram uma tendência, que nós estamos lutando para confirmar até dezembro, de queda do número de homicídios. Esse é um objetivo fundamental do nosso trabalho aqui desde janeiro. E esse programa PAS, a Operação PAS, aí PAS com Z, nesses 12 estados, visa exatamente consolidar essa queda. Lembrando que em 2022 a queda foi de 1%. Nós queremos ver o que nós conseguimos de queda em 2023. Faço questão também de sublinhar que o controle responsável de armas está funcionando, e funcionando bem, ao contrário do que um ou outro afirma. Vejam que nós tivemos a redução, comparando 2023 com 2022, praticamente pela metade de armas registradas no Brasil. Então, nós tivemos, de janeiro a agosto de 22, 179.010 armas registradas no Brasil. Em 2023, 83.972, mostrando o efeito virtuoso das normas que o presidente Lula tem editado, e nós consideramos que isso é importante para reduzir o acesso das quadrilhas em relação a armas, que são, às vezes, legais e que se transformam em ilegais, inclusive por operações de falsificação. Hoje mesmo, a Polícia Federal fez uma operação, eu não lembro bem o estado, que visava combater falsos CACs, pessoas que estavam fraudando documentação para ter acesso à arma de fogo. Pode seguir, por favor? Esse número eu gostaria também de sublinhar. Aumento do prejuízo ao crime. Pessoal, isso aqui é estratégico. Isso aqui é um dos principais eixos do enfoque. Por quê? Por que as facções se fortaleceram no Brasil? Ao longo das décadas, mas especialmente nos últimos anos. Porque elas não foram combatidas. Então, hoje elas têm o poder bélico mais alto da história e o poder financeiro mais alto da história brasileira. Por quê? Porque não foram combatidas. Nós estamos mostrando com o número da Polícia Federal, que é um número concreto. Da DICOR, que é a nossa diretoria de combate ao crime organizado na Polícia Federal, ano passado apreendeu 346 milhões. Esse ano, 2 bilhões e 200 milhões de reais. E nós temos ordem judicial para 8 bilhões de reais. Aí alguém vai dizer, mas por que dos 8 foram apreendidos 2,2? Porque nós estamos procurando os bens. Mas ordem judicial tem ordem judicial para bloquear de organizações criminosas 8 bilhões de reais. Isso é eficiência e isso é combate inteligente ao crime organizado. Desses 8 bi, nós já conseguimos recuperar 2 bilhões e 200 milhões, que vem a ser aproximadamente 7 vezes o que foi obtido em 2022. E chama a atenção também para o crescimento de operações especiais. Essas operações especiais são aquelas em que há o cumprimento de medidas constritivas. Por exemplo, bloqueio de bens, prisões, busca e apreensão. Então, ano passado foram 144, nesse ano nós estamos com 182 operações especiais na Polícia Federal. O doutor Andrei, complementando a informação anterior, informa que essa operação sobre falsos CACs hoje foi em Goiás. Prosseguindo. Aqui são alguns exemplos de operações. Até eu fiz questão de colocar essa tela, porque eu gosto muito dos nomes. Eu acho que há uma criatividade inata nesses nomes. Então, nós temos desde a operação Facção Litoral, a operação Caterva, eu achei esse muito bonito, é uma palavra que eu gosto muito, até porque eu lido de vez em quando com algumas catervas, sicários, cangaceiros, enfim, guardiões do bioma, mosaico, átria. São várias operações executadas ao longo desse ano. Eu queria chamar a atenção também sobre os números da Amazônia, porque é uma prestação de contas do AMAS, que o presidente Lula assinou no Palácio do Planalto em julho. Então, claro que nós estamos trabalhando desde janeiro, mas agora no âmbito do AMAS, que é esse plano
que nós estamos implementando, a Amazônia Mais Segura, Senasp, PF, PRF, Senapem, todo mundo junto, Pronace. E o que é? Nós já fizemos, só na Amazônia, 395 operações, 203 prisões efetuadas, 479 mandados de busca e apreensão, ordens de bloqueio judicial que superam um montante de 8 bilhões, 405, basicamente de garimpo ilegal, mas não só, também madeira e outras coisas, tráfico também de drogas, 405 balsas e dragas utilizadas na mineração ilegal e inutilizadas nas calhas dos rios. São números recordes no que se refere à ação na Amazônia brasileira. E isso resulta nesses números. Desmatamento corte raso, janeiro a agosto. Em 2022, ano passado, foram 241 mil alertas, com 10.937 km² desmatados, só corte raso. Em 2023, 171.538 alertas, com 4.892 km² desmatados. Ou seja, nós trabalhamos até agora com uma redução de 55% na área desmatada. Mérito do IBAMA, mérito da Força Nacional, mérito da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia dos Estados, mas mérito, sobretudo, dessa integração. Nós estamos com operações da Força Nacional em 25 terras indígenas do Brasil, inclusive uma começando hoje, no estado do Pará, que é uma operação bastante desafiadora, uma desintrusão de terra indígena bastante complexa, cumprindo uma ordem da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos também a redução das dragas garimpeiras, de 4.564 alertas para 2.270 alertas, redução de 50% nos alertas de dragas garimpeiras nos rios da Amazônia brasileira. Vou falar, para concluir, mais 2 ou 3 tópicos, a apresentação está quase no fim. No dia 29 de maio eu estive na Bahia, nós fizemos as entregas do Pronace, aqui basicamente combate à violência contra a mulher, entregamos viaturas para as DEANs, Patrulhas Maria da Penha, também armamentos, drones, na ocasião um investimento de 3,9 milhões. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Como mencionei, nós estamos ampliando o recurso. Então, a Bahia tem 39 milhões do exercício 2023 do Fundo Nacional de Segurança Pública. Desses 39, metade já foi repassado para a Bahia. Metade. A Bahia já tinha 86 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós estamos colocando agora mais 43, porque lá em cima eu falei 60 e pouco, porque eu estava somando com metade do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, os números consolidados são esses: 39 milhões do exercício 2023 do fundo. Desses 39 milhões, metade já foi depositado na conta da Bahia. A Bahia tinha 86 milhões, nós assinei hoje 20 milhões extras do fundo, para custeio, viaturas, inteligência e armas não letais. Quem vai definir isso é o governo do estado da Bahia. E nós já tínhamos aportado 23 milhões para a execução da Operação Paz, que eu falei para vocês, 150 milhões de 12 estados. A Bahia é o estado que, desde agosto, estava definido pelos indicadores e pelo seu tamanho, como o estado que mais recebeu recursos, são 23 milhões. Então, de recurso federal, nesse momento, nós estamos com 168 milhões alocados na Bahia para apoiar o governo do estado da Bahia. Além disso, nós estamos com 109 policiais a mais das nossas forças, PF, PRF e o COT da PF. Deslocamos para lá 5 blindados para operações e helicóptero. Então, nós estamos colocando dinheiro na Bahia, reforçando ações que já vinham de antes, e nós colocamos já há algumas semanas esse efetivo extra na Bahia. Assim como eu disse em relação à crise no Rio Grande do Norte ou à crise no sistema penitenciário no Acre, não há limite para isso. Se for preciso botar 200, a gente bota 200, 300, 400, 500, agora sempre em regime cooperativo com os estados, porque nós não podemos fazer intervenção federal sem base constitucional. Nós não temos competência legal para chegar lá e mandar na segurança pública da Bahia, ou de São Paulo, ou do Maranhão. Isso é impossível. Então, é uma operação integrada.
E aí, sempre pactuando com o Estado, nós temos esse reforço também de efetivo lá. E nós estamos trabalhando muito com reforço de inteligência para poder posicionar melhor as operações que são ali realizadas sob comando do governo da Bahia. Além disso, nós temos ações no sistema penitenciário da Bahia. Chama atenção para a primeira linha. O doutor Velasco, com a equipe da Polícia Penal Federal, e a Polícia Penal do Estado da Bahia, ou seja, o governo do Estado da Bahia, no último mês apreendemos 2.200 celulares nos presídios da Bahia. Com tecnologia. É um equipamento que você vai lá e rastreia. Usando esse equipamento, que é nosso, que é do doutor Velasco aqui, foram apreendidos na Bahia, governo federal e governo do Estado, 2.200 celulares em um mês no sistema penitenciário da Bahia. Não é isso? Nós entregamos 9 viaturas, detectores de metais, raio-x, equipamentos para revista eletrônica. Estamos transferindo presos para o sistema penitenciário federal. Fizemos isso no Rio também e fizemos já em vários estados ao longo desse ano, só que a gente nem sempre publiciza, porque às vezes não é possível publicizar. Estamos fazendo na Bahia. E nós estamos liberando o fundo penitenciário para lá, para reforçar, adaptar unidades prisionais para isolar lideranças criminosas. Então, nós temos, assim, na Bahia hoje, em face da emergência, um conjunto de ações que já vinham desde antes e que estão sendo reforçadas na medida que as necessidades vão se colocando. Agora, no Rio de Janeiro, nós definimos, a pedido do governo do Estado do Rio, o envio de 300 homens da Força Nacional com 50 viaturas. Nós já temos, e estamos ampliando a presença da PRF, esses são policiais extras, 270 policiais da PRF, com 22 blindados, veículo de resgate e helicóptero. E a Polícia Federal está atuando lá com a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que nós instalamos em todos os estados, estamos finalizando, com o Centro de Cooperação Policial Internacional, que funciona no Rio, e ações de inteligência e investigações. Por exemplo, na semana passada, aliás, há 15 dias, nós apreendemos 270 armas no Rio de Janeiro, a Polícia Federal. Na semana passada foi feita uma operação, um grande fornecedor de armas para o tráfico foi preso, em São Gonçalo, salvo engano. Foi preso. Então, essas ações da PF estão ocorrendo em apoio ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Também, em termos de recurso, o Rio tinha 113 milhões de exercícios anteriores do Fundo Nacional, mais 39 milhões desse ano, e no caso das penitenciárias, que foi um pedido do governador Cláudio Castro, nós estamos destinando 95 milhões para a construção de presídios, inclusive de segurança máxima. Então, de recurso federal nesse ano, nós estamos falando, no Rio de Janeiro, de 247 milhões de reais. Para concluir, formação, porque nós estamos falando de, vejam que há uma sequência, enfoque, inteligência e investigação, esses apoios emergenciais, o eixo repressão, inteligência, é claro, e agora, para finalizar, o eixo formação. Então, por que eu fiz esse panorama? Porque, como o debate sobre segurança pública se intensificou, é normal que surjam críticas, alertas, e nós agradecemos todas as críticas, todas as sugestões, todos os alertas, e valorizamos muito porque são instrumentos de aprimoramento do nosso trabalho. Nós vamos lançar na próxima semana o edital dos cursos do Pronasce, são 100 mil vagas. Cada vaga dessa corresponde a uma bolsa de R$900. Então, 100 mil vagas nesses cursos, o edital sai semana que vem, Pronasce, a doutora Tamires e o secretário Tadeu comandando, e nós vamos abranger os seguintes cursos, e eu faço questão, parece despiciendo, mas eu vou ler. Curso número 1, papel dos profissionais do SUSP na defesa da democracia. 2, Curso Nacional de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. 3, Curso Nacional de Atendimento às Crianças e Adolescentes em Situação de Violência. 4, Enfrentamento ao Racismo, Letramento e Sensibilização Antirracista. 5, Introdução à Atividade de Inteligência. 6, Investigação Criminal de Homicídios, módulo básico. 7,
investigação criminal de homicídios, módulo avançado. 8, curso de formação de professores de tiro defensivo na preservação da vida, método Giraldi. Giraldi é uma alusão a um coronel da PM de São Paulo, que é o construtor desse método, que é um método de uso comedido da força, uso comedido e proporcional da força, como a lei manda. Então, esse método é consagrado, patenteado, reproduzido, testado, e nós vamos fazer esse curso para formar instrutores das polícias estaduais. 9, discurso de ódio e enfrentamento de crimes digitais. 10, curso de metodologia e técnicas de ensino, porque nós queremos formar os formadores dos estados. Essa é a grade presencial de cursos do PRONASSE. E que nós estamos construindo desde março, porque você tem que definir a matriz curricular, os cursos, escolher os instrutores, etc. E nós chegamos a esse nível de maturidade, graças a Deus. E nós vamos ter uma grade de ensino à distância, o Estado Democrático de Direitos Profissionais do SUSP. 2, o SUSP, enfrentamento da desigualdade racial no Brasil. 3, segurança pública e violência contra mulheres e meninas, do enfrentamento ao protagonismo feminino na prevenção e redução da violência. 4, os municípios e a prevenção da violência, o papel da Guarda Municipal, porque nós estamos firmemente empenhados em incorporar a Guarda Municipal de verdade ao SUSP. E 5, tecnologias aplicadas à segurança pública. Vejam que a grade, portanto, percorre aquilo que nós estamos construindo como a nova matriz curricular para a formação dos policiais. Agora, essa nova matriz curricular é imposta? Não, ela não é imposta, ela é dialogada. Nós construímos a grade do PRONASSE e daí nasce a nova matriz curricular que nós vamos apresentar para o ano que vem. Nós temos também cursos de pós-graduação, a doutora Michele, a doutora Tamires, a doutora Isabel, aí para formar dirigentes. São 6 cursos, com 5 de especializações e 1 de mestrado, curso em parceria, inclusive, com a Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal. São 1.000 vagas disponíveis, e temas são enfrentamento de crimes ambientais, proteção dos povos indígenas, enfrentamento do crime organizado, as práticas de gestão aplicadas à segurança pública, entre outros. Com isso, amigos, amigas, senhoras e senhores, eu fiz questão de dar esse panorama, à guisa de formação, de transparência administrativa, também para fortalecer o importante debate que está ocorrendo no Brasil. Concluo manifestando mais uma vez e sempre a nossa solidariedade com todas as famílias atingidas por essas crises que alguns estados estão atravessando. Me solidarizo com eles, abraço fraternalmente as vítimas não letais, as famílias das vítimas letais, e especialmente as famílias dos nossos policiais, tanto da Polícia Federal quanto da PRF, Polícia Penal, Federal, Estadual, das polícias dos estados, das guardas municipais, porque são profissionais sérios que estão se dedicando para melhorar a segurança pública no Brasil. Então, com esse espírito autenticamente solidário, é que eu transmito essa palavra do presidente Lula, a palavra do Ministério da Justiça, de solidariedade traduzida nesse trabalho diário, cotidiano, que nós temos feito aqui, e as senhoras e senhores são testemunhas.